Nós temos agora a presença de Marcos Alberto de Mário, que é natural de São Paulo, mas reside há muito tempo na cidade do Rio de Janeiro. É educador, escritor, consultor, fundador e diretor do IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Moral, organização não governamental que atua junto a escolas e secretarias de educação. Consultor empresarial, desenvolve a gestão humanizada de pessoas e lideranças espiritualizadas. Matão hoje está em festa. Após a nossa querida Sandra Borba, tenho a satisfação de receber Marcos Alberto de Mário. Seja bem-vindo, Marcos. Bom trabalho. Eu posso usar esse microfone? Porra, você também. Não importa do palhacinho? Não. Tá bom, tá ótimo. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nosso Mestre nos abençoe ao estarmos aqui nesse evento, tratando da educação na visão espírita e também inserindo nessa educação o nosso Mestre Jesus, o que é tão importante. Me foi solicitado que eu não fizesse exatamente uma palestra, e de fato, o que nós vamos trabalhar hoje, diferentemente do que será trabalhado amanhã, hoje nós vamos fazer assim uma reflexão provocativa, para que nós possamos compreender com mais profundidade a necessidade de nos educarmos e de nos educarmos com Jesus, e fazermos essa educação com Jesus com as novas gerações. Então eu vou contar para vocês uma história. A história da professora Rosana. Rosana era uma jovem idealista. E quando ela estudava lá no ensino fundamental, ela admirava as professoras da escola e ficava sonhando, um dia, quem sabe, ela ser também uma professora. Tanto projetou esse sonho, que a idade foi avançando, ela foi terminando o ensino fundamental, entrando pelo ensino médio, e foi realmente dizendo a si mesma: eu serei professora. E ela procurou fazer essa sua formação para entrar no magistério. E a professora Rosana foi lá, formou-se e foi prestar concurso público para o magistério. Passou, foi convocada e ela se apresentou. Lá estava ela, no seu primeiro dia na escola, cheia de sonhos, ideais para educar as novas gerações. A diretora chamou, apresentou a coordenadora pedagógica e ambas conversaram com ela. Bem, como você está chegando agora na escola, você é nova, você ainda não tem toda a experiência, nós decidimos dar para você, neste ano, uma turma especial da educação infantil. São umas crianças que vêm assim de uma comunidade aqui perto, algumas assim um pouquinho mais difíceis, mas você está com todo o gás, com toda a energia, e nós temos certeza que você vai dar conta, tá? Então é essa turma que você vai assumir. A nossa professora Rosana não tinha se preparado para a educação infantil. Ela sonhava em trabalhar com os adolescentes no ensino fundamental. Tentou contra-argumentar, mas não teve jeito. Já estava decidido. Ela ia ser professora dessa turma da educação infantil, com as tais crianças um pouco difíceis. Bem, ela tentou se preparar. Tinha ainda o tempinho de planejamento, conhecer os colegas de trabalho, pegar informações, e todo mundo dizendo para ela: não, você vai dar conta, é só trabalhar com um tempinho, que você logo vai dominar essa turma. E aí o ano letivo começou. E tinha na turma o João Pedro, garotinho, estava lá o João Pedro. E ela então se apresentou e foi cumprimentar e abraçar cada criança. Chegou no João Pedro, e o João Pedro olhou para ela com aquele olhar que fuzila, aquele olhar que vai lá para o interior da sua alma,
E quando ela tentou abraçar o João Pedro, ele imediatamente falou, não, e saiu. Ela começou a trabalhar. Vamos fazer uma atividade. Vem, João Pedro. E ele, não. Vamos agora fazer não sei o que lá. João Pedro, eu vou fazer com você. Você faz comigo? E o João Pedro, não. E ela descobriu que o João Pedro só falava não, para tudo. Ele não queria participar de coisa alguma, muito menos se enturmar com a turma. Mas a professora Rosana não podia desistir. Então, ela tentou se aproximar afetivamente dele. Chegou um dia e disse, João Pedro, eu gosto tanto de você. Você não gosta da tia Rosana? E o João Pedro? Não. Mas o que acontece com esse garoto? Não é possível. Então, ela saiu atrás de novas atividades. Foi procurar cursos de especialização em educação infantil. E ela passou o ano letivo nessa procura, mudando atividades, e o João Pedro não queria saber de brincar, o João Pedro não queria saber de colorir, o João Pedro não queria saber de atividade nenhuma, e a única palavra que ele falava era não. E terminou o ano letivo. E ela não conseguiu conquistar o João Pedro e fazê-lo se desenvolver. Ela aproveitou as férias para comprar livros, comprou os livros da Sandra Borba, da Alzira Bessa, tem que saber, o que eu faço aqui? Foi fazer curso, ela passou as férias estudando e montando um novo planejamento, novas atividades, porque no segundo ano letivo, ao olhar o nome de todos os alunos da sua turma de educação infantil, quem estava lá? João Pedro. Lá estava ele de novo. Foi, mas agora eu conquisto. Mas agora eu vou conquistar esse garoto. E começou o trabalho tudo de novo. E o João Pedro, mais uma vez, arredio, não queria saber de nada, não se enturmava, se jogava lá no seu canto. E o segundo ano letivo foi passando. E a única coisa que ela ouvia do João Pedro era aquele não sonoro para qualquer coisa. Aí ela lembrou de algo que todo educador deve sempre lembrar: conhecer o histórico de vida do seu educando. Então ela procurou saber da família do João Pedro, das condições de vida dele, descobriu que ele morava lá na comunidade, que a família era muito pobre, mas que ele não sofria violência. Por que será que ele não se comunicava? Por que será que ele não interagia? Por que será que ele não respondia a nenhum tipo de estímulo? Passou o segundo ano letivo. A nossa professora Rosana começou a entrar em parafuso. Não é possível. Eu devo ser uma péssima professora, que eu não consigo trabalhar com ele. Todos os outros eu consigo e ele nada. O que eu faço? E lá foi ela, continuou a procurar. E entrou então o terceiro ano letivo, mas aí ela já achando, bom, agora, até pela idade, né? João Pedro vai passar para frente, né? Claro, ele vai para outra turma. Oh, surpresa, quando pega a lista dos alunos. Quem estava lá? É isso mesmo, João Pedro. E de novo, mas claro, nem a diretora, nem a coordenadora pedagógica queriam passar o João Pedro para frente. Ele era o aluno problema. Então, com ela de novo, vai repetir o ano. Foi bom, agora não passa. 3 anos com ele, não, agora não. E lá foi ela, e começou a trabalhar. E o João Pedro, de novo, não, e nada. Um dia ela estava passando pela rua, pensando, refletindo, o João Pedro, o que fazer? E nessa rua tinha um centro espírita. Ela já tinha passado várias vezes, mas nunca havia se interessado. Mas vem aquele velho ditado, né? Quando começa a entrar o desespero, por que não procurar esse tal de centro espírita? Por que não tentar esse espiritismo para ver se dá algum jeito? E ela resolveu entrar, para conhecer o que se fazia ali dentro. Aos pouquinhos, ela foi conhecendo o espiritismo,
foi tendo contato com a visão espírita sobre Jesus, esse negócio da reencarnação, da imortalidade da alma, e a evangelização. Evangelização era um termo completamente estranho para ela. Foi descobrir que se trabalhava com as crianças ali dentro. Como ela era professora, por que não se oferecer? E se ofereceu. E aí ela teve um choque, porque ela não estava preparada para evangelizar. Ela não sentia as lições do Evangelho, ainda questionava a imortalidade da alma, a reencarnação, mas começou a abrir uma luz. João Pedro. Será que o João Pedro é um espírito endurecido, como se fala no meio espírita? Será que ele está trazendo problemas das vidas passadas, e é por isso que ele se fecha? Será que as tendências dele, do caráter, as ideias inatas que ele traz, será que é isso que eu preciso trabalhar? Mas como? E ela começou a tentar mesclar algumas coisas com o que fazia lá na escola. Mas o João Pedro continuava apenas e tão somente com o seu... Como? Não. Mas nem com o espiritismo, nem levando em consideração a reencarnação. E terminou o 3º ano letivo. A nossa professora Rosana, então, pensou quase decididamente em abandonar o magistério, porque ela se considerava um fracasso total, não conseguia lidar com aquele aluno. Será que o João Pedro vai estar de volta no 4º ano consecutivo? Será que a escola vai fazer isso? Se fizer, eu saio. Começa o ano letivo, e ela trêmula, chega lá a listagem dos alunos que vão compor a sua turma, e ela sem coragem de olhar. Meu Deus, será que o João Pedro vai estar aqui? O que eu faço se ele estiver de novo na turma e eu tiver que lidar com ele? Devagarinho ela abriu a pasta e foi olhando nome por nome, foi se aproximando da letra J, porque está em ordem alfabética, fechou um olho, que podemos olhar só por um, né? Fechou o olho, quando bateu lá, João Pedro. Falou, não, eu vou para a direção, eu vou dizer que eu não dou mais aula na educação infantil, que me transfiram, faz o que quiserem comigo, mas com esse João Pedro eu não vou mais lidar. E foi conversar com a diretora. E a diretora, não, minha filha, olha só, ele tem melhorado sim, um pouquinho. Tem nada, tem sim, é que você não está percebendo. E nós achamos que se continuar com você, você vai finalmente fazer ele desabrochar. E olha, só entre nós, hein, não vai falar com as suas colegas. Mas eu faço o seguinte, tá? Um outro fator é que nós não passamos João Pedro para outra turma, porque nenhuma das outras professoras o quer. Ninguém quer o João Pedro, então tem que ser você. Aguenta firme. Tá? Que se ele agora não se resolver, o ano que vem está fora da escola. E aí ela tomou outro choque. João Pedro fora da escola? Simplesmente não tem mais condição de estudar, de estar dentro de uma escola. Então, deste ano não pode passar, eu tenho que tocá-lo. Bem, os cursos, o Dr. Google, o YouTube, a reencarnação, nada deu jeito. Qual é o caminho agora? Fazer o que com o João Pedro? E ela lembrou do livro da Sandra Borba, que faz as reflexões pedagógicas à luz do Evangelho. De repente o caminho é esse: dá-lhe Evangelho. Não, claro, como foi feito lá com o coitado do Chico Xavier, que precisava do doutrinador, e o Chico Xavier disse lá para ele, olha, quando eu receber lá o espírito obsessor, dá Evangelho nele. E realmente, né, o doutrinador pegou lá o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que na época era encadernado de capa dura, e deu no espírito obsessor, melhor dizendo, no médium, né? E o Chico Xavier levou surra de Evangelho. Não, não é por aí. Aplicar o Evangelho. Bem, só tem uma solução: beijar, abraçar,
melaram João Pedro e tentaram então sensibilizá-lo. Era a última cartada, a cartada final. 1 ano para fazer isso. Mas não podia fazer só com ele, porque as outras crianças também tinham que receber o mesmo tratamento. Então a nossa professora Rosana resolveu então que aquele seria o ano do evangelho em sala de aula. Tinha que ser por ali. E ela começou. Beija, abraça, e pega no colo, e brinca, e fala de Jesus, e traz as lições de Jesus. Ela começou. E foi chamada na direção da escola. Vem cá, você pensa que isso aqui é uma igreja? Isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma escola. E você não pode ficar trabalhando Jesus dentro da sala de aula. Mas posso, porque eu estou fazendo um trabalho pedagógico. Eu não estou ensinando religião nenhuma. Respeito a religião que as crianças têm, mas eu estou trabalhando as lições do Evangelho, e estou tentando atingi-los pelo lado emocional, afetivo, principalmente o João Pedro. Minha filha, não perca mais tempo com ele, porque no final do ano nós vamos colocar ele para fora da escola. Para que você está perdendo tempo com ele? Cumpra o currículo, faça as atividades que estão no planejamento. Ela baixou a cabeça, mas disse para si mesma, tudo bem, mas lá dentro da sala de aula, eu sou a rainha, sou eu que faço, eu vou continuar, porque está dando bons resultados. Quer dizer, menos que o João Pedro. Ele continua, inclusive para o Evangelho, a dizer, não. Vou abraçá-lo, foge. Vou dar um beijo nele, vira o rosto. Vou pegá-lo no colo, ele fica duro. Continua não respondendo. Mas que espírito é esse? E já tinha passado metade do ano. Será que João Pedro vai ser expulso da escola? Será que esse espírito não tem jeito? Não é possível, alguma coisa tem que tocá-lo. E ela então resolveu seguir um conselho de Pestalozzi, que todo professor precisa ser um segundo pai ou segunda mãe lá dos seus alunos. Então, está aí, eu tenho meio ano, pouco menos do que isso, para tentar ser uma segunda mãe do João Pedro. Será que se eu tratá-lo desse jeito, ele vai responder finalmente? Vou começar a chamá-lo de filho, vou começar a me portar como se eu fosse mesmo a mãe dele, para ver se eu atinjo essa carência que o está bloqueando. É a última coisa que eu posso fazer. E lá foi a nossa professora Rosana, mudou o seu jeito de trabalhar, começou a chamar o João Pedro de filho, e tentar ser essa segunda mãe no tratamento com ele. E aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, ele começou a se desarmar, bem pouco a pouco, lentamente, ele foi se desarmando, até que um dia, chegando já para o final do ano, era a última tentativa, ela chegou juntinho dele, João Pedro, meu filho, eu trouxe hoje uma atividade para nós fazermos, né? Você com seus coleguinhas, vem cá, se você ficar juntinho de mim, eu ficar juntinho de você, na hora de fazer essa atividade, você faz. E ela já estava preparada para a resposta, né? Aquele sonoro não. E se ele dissesse isso, acabou. Ele balançou a cabecinha, olhou para ela, aquele suspense, igual ao suspense que espírito obsessor faz na reunião mediúnica, né? Ele dá aquela respirada através do médium, fica naquele silêncio, e você que é dialogador só está esperando a pedrada, né? É agora. É mesmo? Ou então, o guia espiritual, para nós fazermos aqui um parênteses na história, dando suspense. O guia espiritual se apresentou no final da reunião mediúnica, através do médium, teceu
alguns comentários. Aí o dirigente da reunião: meu irmão, posso lhe fazer uma pergunta? E aí o Espírito: sim, perfeitamente. Ele falou: olha, aqui na nossa casa espírita, nós estamos procurando fazer da melhor maneira possível as coisas. Que recomendação o irmão nos dá para que nós possamos fazer cada vez melhor? E aí, guia espiritual é a mesma coisa. Ele deu aquela respirada, tudo em silêncio, todo mundo aguardando a resposta, qual vai ser a orientação que ele vai dar. E depois daquela respirada profunda e do silêncio, ele respondeu: melhore-se, fui, fiquem com Deus. E aí esse dirigente disse: Marcos, nunca mais ousei perguntar nada a guia espiritual, porque ele foi fundo. Você quer fazer as coisas melhores? Melhore-se, porque esse é o processo educativo. E está lá a professora Rosana no suspense. É agora. Qual será a resposta do João Pedro? É praticamente a última atividade do ano. Eu não terei mais nenhuma outra oportunidade. Ou ele reage e finalmente participa, ou ele estará fora da escola. Então deu aquele minuto de silêncio e daqui a meia hora nós vamos conhecer a resposta. Suspense. Porque agora nós vamos fazer algumas reflexões sobre educação, e educação com Jesus. Jesus na educação, que é o tema de hoje, aqui deste evento. Educar com Jesus. Como inserir Jesus na educação? Esse é um tema mas bem pouco falado e debatido no meio educacional. Nós espíritas estamos extremamente acostumados a esse tema, mas no meio escolar, no meio educacional, isso não é conversado, porque considera-se que isso é uma questão das religiões, das doutrinas religiosas. E a escola de hoje, com a exceção de determinadas escolas particulares que pertencem a organizações religiosas, mas no geral, as nossas escolas são laicas, ou seja, elas não têm ligação com nenhuma doutrina religiosa. E aí vocês podem imaginar o que é ter criado 18 anos atrás o IBEM, o Instituto Brasileiro de Educação Moral, com o seu projeto Escola do Sentimento, para trabalhar não apenas o desenvolvimento cognitivo e intelectual, mas para mostrar que nós temos que trabalhar também o desenvolvimento afetivo, emocional, num projeto que tem por base parâmetros da educação moral. Aí quando nós vamos apresentar, isso aí tem a ver com religião? Não, o IBEM é laico, o IBEM não é, tem religião. E qual é a religião do Senhor? Não vem ao caso. Nós não misturamos uma coisa com a outra, mas que precisamos trabalhar urgentemente esses conceitos, esses conteúdos, nós precisamos. E precisamos trazer junto da escola a família. Nós espíritas sabemos que a família é a primeira escola, é a escola que fica para sempre, mas que não pode estar fora ali do centro educacional, lá do colégio. Há que ter uma integração entre as duas, porque nós estamos lidando, como dizia Paulo Freire, esse grande educador brasileiro, nós estamos lidando com gente, são pessoas, são seres humanos, que estão à nossa frente, lá na evangelização do centro espírita, no estudo sistematizado, nos bancos escolares, e em casa, como nossos filhos, netos, sobrinhos, são seres humanos, e vamos estender, aprofundar isso. Além de seres humanos, são almas imortais, espíritos criados por Deus, que estão tendo a bênção de uma nova oportunidade reencarnatória. E nessa oportunidade reencarnatória, para que possam
ser bem orientados, para que possam ter as suas más tendências corrigidas. Mas eu já sei o que vocês estão pensando. Ah, Marcos, é muito fácil falar isso na teoria. Quero ver você indo lá em casa para conhecer aquele meu filho, tá? Rebelde sem causa, que ao mesmo tempo é furacão, tsunami, terremoto, maremoto e tudo mais. E quero ver você aplicar essa teoria. Mas aí vamos recordar aqui o livro dos Espíritos. Muitas vezes, quando estamos no mundo espiritual, nós somos procurados pelos espíritos superiores para nos dizer o seguinte: olha, tem um João Pedro aí da vida, ó, que vem dando cabeçada a várias encarnações, está extremamente endividado com a lei divina, mas depois de muito sofrer aqui no mundo espiritual, ele agora teve aí um certo grau de arrependimento, e vem orando e solicitando a Deus, que nessa próxima encarnação, ele possa ter bons pais, que possam corrigi-lo, educá-lo, moralizá-lo, porque sozinho, ou com aqueles que se vinculam com ele nessas encarnações, ele não vai conseguir. Então a pergunta é a seguinte: vamos formar um casal, vocês aceitariam receber o João Pedro da vida como filho? Vocês não têm vínculos, o vínculo vai começar a partir de agora, caso vocês aceitem. Nós estamos no mundo espiritual, ainda não estamos encarnados, então lá, ligados ao Evangelho, nós dizemos: sim, mas é claro que sim, nós vamos dar todo o nosso amor, vamos fazer de tudo para salvar essa alma, pode vir como nosso filho. E aí nós reencarnamos, vamos nos encontrar aqui pelos caminhos existenciais, ela vai encontrar o príncipe encantado, ele vai encontrar a princesa encantada, o meu amor, o meu bem. Aliás, é lindo, né? Essa fase é maravilhosa. Eu não sei porque depois desmancha tudo, né? Pois é, ela fala lá com a minha mulher, né? O meu homem, e não sei o quê. Aliás, quando tem problema com o filho, então, né? O filho passa a ser só do outro, já não é mais seu. Temos que tomar cuidado com isso. Aí nós aceitamos, e ele é comunicado: olha, aqueles dois ali aceitaram, receberam como filho, e eles já foram avisados que você vai ser um filho desafio, porque não existe filho problema, existe filho desafio, que é esse espírito. E aí ele reencarna, ele chega, e é claro, chega e começa a dar dor de cabeça, porque ele não sabe o que é ter disciplina, ele não sabe o que é respeitar o outro, ele não sabe o significado de limite, nada dessas coisas, mas ele veio para que nós possamos educar. E nós, diante desse filho desafio, começamos então a conversar com Deus: Senhor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque ele não nasceu lá com a minha vizinha, não, minha vizinha não, melhor com aquela minha tia, porque aquela lá merece. Não, você aceitou, é que você agora não está recordando, mas você aceitou. Mas não se preocupe, leia lá a questão 582 do Livro dos Espíritos. Se você conseguir efetivamente educar esse espírito, ligá-lo para o bem, com Deus e com Jesus, quando você, pai, você, mãe, desencarnar, você receberá todos os méritos. E quem sabe poderá morar ao lado de Bezerra de Menezes na colônia espiritual. Isso é só para vocês sonharem, só. Agora, se vocês não conseguirem fazer isso, e ele se desviar, porque você largou mão dele, disse que não aguentava mais, que ele que aprendesse com a vida, e ele vai se transviar, é você, pai, é você, mãe, é você, avô, é você, avó, que responde perante a lei divina, por não ter cumprido com a missão educativa desse espírito. Então não reclamemos, quando tivermos aí o filho, o neto, o sobrinho, o aluno, desafio, vamos erguer as nossas preces ao alto e agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, por me dar ele, porque com ele eu estou me educando,
Com Ele, eu estou ganhando em tolerância, compreensão, paciência, e estou me transformando, porque com isso estou fazendo a autoeducação para ser o melhor exemplo possível. Já sei. Vocês estão dizendo, isso é bonito na teoria, mas na prática, no dia a dia, como é difícil colocar. Vamos fazer então um exercício aqui e agora. Quem aqui dentro, seja lá pelo motivo que for, porque isso não importa, a não ser que vocês queiram contar a sua história depois no intervalo. Mas eu não tenho capacidade para atender todo mundo e ouvir todo mundo, tá, gente? Mas quem aqui dentro, seja lá pelo motivo que for, nesta existência terrena, agora é hora da verdade, hora da coragem, vai levantar a mão. Quem aqui dentro, por algum motivo, já perdeu a paciência? Vamos lá, é hora da verdade, pode se esconder. Vamos lá. Meu Deus, acho que não sobrou ninguém. Ah, todo mundo levantando aí. Dizem que quem não levanta a mão, ele tem uma justificativa, lógica. Sabe por que eu não levantei a mão quando você perguntou, né, sobre perder a paciência? Eu nunca perdi, porque nunca tive. Eu não levanta a mão. Mas nós estamos num evento espírita. Este aqui é um evento espírita? Sim ou não? A convicção não está muito boa. Está meio estranha. Vou repetir a pergunta de novo aí. Estamos num evento espírita? Sim. Agora melhorou, muito bem. Como é que vocês levantaram a mão então? Só mostra que vocês não conhecem o espiritismo. Ninguém podia ter levantado a mão, muito menos as duas. Porque teve gente que levantou as duas. Por quê? Vamos explicar isso. Todos nós fomos criados por Deus. Concordam com isso? Sim ou não? Ok. Então, fomos criados por Deus. Diz lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, com todo o potencial para ir nos desenvolvendo e chegarmos à perfeição. Vocês acreditam que um dia vocês serão perfeitos? Está mais ou menos essa resposta. Tem gente que acho que duvida, hein? Está olhando para esse mundo terreno, e não sei não. Mas nós vamos chegar lá, todo mundo aqui vai chegar lá. Aliás, quem é mesmo nosso guia e modelo? Ó, tivemos a aula agora há pouco, o lanche já embotou os neurônios. Quem é nosso guia e modelo? Jesus. E ele é um espírito perfeito? Sim. Portanto, um dia, todos nós seremos iguais a Jesus. Sabiam dessa informação? Nosso destino, chegar à perfeição. Pois bem, então está lá no Livro dos Espíritos, que quando somos criados por Deus, nós somos criados com todo o potencial. Tanto o potencial na área da inteligência, como todo o potencial na área sentimento. Vamos falar então da paciência. Paciência é uma virtude. Como é uma virtude, ela está em germe, em potência conosco desde o ato da criação divina, porque as virtudes pertencem à área sentimento. Portanto, quando eu sou criado por Deus, eu já tenho em germe, em potência, a virtude e paciência. Mas que eu vou, através das oportunidades de progresso, as reencarnações, eu vou desenvolvendo. Então eu não posso perder uma coisa que já me pertence desde a criação. Eu estou desenvolvendo. Então vamos mudar o nosso discurso a partir de agora. Nunca mais digamos, ai, perdi a paciência naquela hora. Não. Você vai mudar o discurso e vai dizer assim, sabe o que foi que aconteceu aquela hora que eu dei aquele ataque? E que eu me desequilibrei e perdi toda a minha estrutura? É que eu cheguei no limite de desenvolvimento proximal da minha virtude e paciência.
Para quem não sabe, o Proximal eu peguei emprestado do Vygotsky, que é um psicólogo russo, que estuda aí a questão dos estágios de desenvolvimento e assim por diante. Ou seja, você chegou no limite, mas vamos a outro aprendizado. Acontece que o Espiritismo nos diz que não existe limite para nenhuma virtude, nem para a paciência, porque nós estamos aqui para ir aprendendo e desenvolvendo, então não tem um limite. E aí você vai entendendo que cada vez mais você precisa ser mais compreensivo, mais tolerante, mais calmo, mais paciente, mais resignado. E assim você vai crescendo, até que chega uma hora que as coisas não vão mais lhe incomodar, e você não vai mais perder a paciência, colocando isso entre aspas. E Jesus nos ensinou isso. Ele, o mestre por excelência. Quando Pedro conversa com Jesus a respeito do perdão, e ele usa o número 7, né? Mas Senhor, porventura o Senhor está querendo me dizer que eu devo perdoar até 7 vezes? E aí Jesus diz para ele, não, 7 vezes não, Pedro. Na verdade, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí, uma senhora visitando o Chico Xavier, foi lá contar o caso dela, do marido traste, daquela mala sem alça, que ela vinha suportando há tanto tempo. E aí o Chico, depois de aconselhá-la, disse, e minha irmã, Jesus nos pediu que nós perdoássemos 70 vezes 7 vezes, você tem que perdoá-lo, tem que compreendê-lo. E ela retrucou, mas Chico, eu já perdoei 70 vezes 7, agora mais de 490 vezes não dá, né? Que é a conta, 70 vezes 7, 490. Aí o Chico, pego de surpresa, se socorreu do seu benfeitor, né? O nosso querido Emmanuel. Emmanuel, me dá um socorro aqui, o que eu respondo para ela? Aí o Emmanuel soprou lá para o Chico, diga a nossa irmã que Jesus quis dizer 70 vezes 7 vezes, cada ofensa. Cada vez que ele aprontar alguma coisa, ela tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. E aí vocês já estão pensando, haja paciência. E é verdade, tem que ter, porque fácil, nesse caso, é se separar. Mas será que fizemos todos os esforços para compreender o outro, para renunciar? Fácil é expulsar o aluno. Aliás, uma vez num seminário, a professora lá colocou tudo para fora, tudo que ela queria dizer, e disse que a pior coisa do mundo era dar aula, trabalhar numa escola, que esses adolescentes então, terrível, está tudo terrível, e perguntou para mim, professor, o que eu tenho que fazer? E eu dei a solução, porque você está ali à frente e tem que dar a solução. É muito fácil, muito fácil. Pega os alunos que estão aí atrapalhando a sua vida, que não deixam você dar aula, expulsa-os da sala de aula, leva para a diretoria e pede para a diretoria expulsá-los da escola. Você vai ficar só com os alunos bons, que não vão lhe dar problema, e está tudo resolvido. E aí calei. Ela olhou e perguntou, mas é para fazer isso mesmo? E eu devolvi a pergunta, o que você acha, sim ou não? Eu acho que não, né? Por quê? Não, porque se nós estamos trabalhando na escola, se eu sou professora, eu acho que eu tenho que fazer todo esforço por eles, eu acho que eu tenho, sei lá, que amar, né? Que eu tenho que isso, que aquilo, fez todo um discurso bonito. Ah, ótimo, exatamente isso, é só aplicar, é só fazer. Por falar nisso, então, vamos encerrar o seminário. Nós tínhamos só meia hora de seminário. Eu falei, como que vai encerrar o seminário? O seminário não tem duração de 3 horas? O senhor vai encerrar o seminário agora? Claro que eu vou encerrar agora. Você acabou de me dizer tudo que eu ia falar. Que tem que amar, que tem que compreender, que tem que ser criativa, que isso, que aquilo. Então, é só aplicar. Você já sabe, todos vocês sabem, é só fazer. Ah, mas acontece que entre a teoria e a prática tem um abismo. Bom, então vamos continuar o seminário. Por que tem um abismo? Porque normalmente nós não saímos mesmo da teoria.
nós não procuramos, não vamos atrás e não nos educamos, não nos sensibilizamos, não nos transformamos. E esquecemos que nós também somos espíritos imortais, que nós somos seres humanos, que nós também temos sentimento, que nós também temos limitações, mas que podemos ir superando cada vez mais. E é esse o trabalho que nós temos que fazer, e esse trabalho é com Jesus, porque Ele é o nosso mestre, é na fonte de Jesus que nós temos que saciar a nossa sede, não apenas de conhecimento, mas nossa sede afetiva, a nossa sede moral. Se eu for exemplo, eu consigo contagiar, eu consigo transformar, eu consigo levar, mas na maioria das vezes, nós não somos exemplo. Vamos a uma outra história, não esqueci do João Pedro não, calma, nós vamos voltar a ele. Centro Espírita, dia de evangelização, tudo correndo normalmente, de repente, veio um berro de uma das salas, mas um berro mesmo, estrondoso, berro de um adulto, melhor dizendo, de uma evangelizadora, e após o berro, alguns palavrões, e é claro que nós tivemos que correr para a sala para saber o que estava acontecendo. E aí quando chegamos, estava lá a evangelizadora, segurando lá um garoto, já colocando ele para fora da sala. Mas o que foi que aconteceu? Ele mordeu o meu braço. Ah, só isso? Eu pensei que tivesse dado uma cadeirada em você. Mordeu só o braço, tudo bem. Mas, vamos tratar o assunto? Mordeu o seu braço, por quê? Vem cá, meu filho, vamos conversar. Vamos chamá-lo de filho. Bom, descobrimos os acontecimentos, esperamos terminar a evangelização, vamos sentar com a evangelizadora. Olha só, você é uma evangelizadora, ou seja, você trabalha com o evangelho, para levar os seus educandos ao evangelho. Você não pode se desequilibrar na frente deles desse jeito, não deve fazer isso. Ah, mas ele me atacou, tudo bem, mas como é que você dá aula? Dá aula aí para nós, aqui e agora, o que você estava fazendo naquela hora? Ah, eu estava contando uma história para eles. Tá, são garotos de 7 ou 8 anos, faz aí a contação da história para nós. Ah, tá bom, vamos lá. Eu estava contando para eles o seguinte, que João e Maria eram 2 irmãos, e que viviam no sítio, e eles tinham um cachorrinho, que o cachorrinho era o Rex, e eles gostavam muito do Rex, até que um dia o Rex ficou doido. Para minha filha, para, você não se mexe, você não usou figuras, ilustrações, você não fez nada, você contou a história assim a seco. Eu sempre faço desse jeito, mas eles nunca ouvem direito, eles correm para lá, se põe debaixo da mesa, pula, um bate no outro, mas é claro, não há como evangelizar, educar, trabalhar desse jeito. Eles têm dinâmica, eles não ficam concentrados 10, 15 minutos só ouvindo você contar uma história, sem mais nada. Então, você vai fazer um curso de contação de história, é isso que nós vamos providenciar, e vai fazer um outro curso também, para aprender a se controlar, e não dar esses ataques, porque nós não devemos expulsar ninguém de sala de aula, nós temos que amá-los, e trabalhar para que eles sejam homens e mulheres de bem lá na frente, porque se não fizermos isso, se o Brasil está ruim, imagine como vai ficar lá na frente, se continuarmos a esquecermos Jesus na educação. A professora Rosana estava lá na frente do João Pedro, o João Pedro na frente da professora Rosana, o convite, você vai participar da atividade, e eu vou ficar com você, e vou lhe ajudar. O que você me responde, o que é que você me diz, João Pedro? Quem acha que o João Pedro manteve o não? Levanta a mão. Ninguém quer levantar a mão? João Pedro já se transformou?
Sua alma está salva. Aí a professora Rosana, finalmente, ele não será mais expulso, agora vai, eu encontrei o caminho, é assim que eu tenho que lidar. Pois é, o João Pedro olhou para ela, balançou a cabeça, e começou a ensaiar algo que parecia um não. Mas aí ele parou no meio do caminho, e perguntou, a tia vai ficar mesmo comigo? Claro, João Pedro, vamos fazer atividade e eu vou ficar com você. Você vai ficar aqui do meu ladinho direito e eu sempre lhe ajudando. E aí, o que você me diz? E João Pedro olhou para ela, fixamente nos olhos dela, e disse, sim. E a atividade foi realizada. E ele saiu daquela turma, e a professora Rosana nunca mais o viu. Se desencontraram. Até que num belo dia, ela, na rua, vindo das suas compras, indo para casa, foi parada por um jovem, atlético, sarado. Imaginem, por favor, não olhem para mim. Imaginem, jovem, atlético, sarado. Parou na frente dela e disse, professora Rosana, ai, que bom lhe encontrar. Ela olhou para aquele garotão ali, meu Deus, quem é, né? Como é que sabe o meu nome? Onde ele roubou os meus dados? Professora Rosana, não está me reconhecendo? Não sei quem é você não. Eu estudei com a senhora. Estudou comigo? Mas eu trabalhei quase a vida toda na educação infantil. Eu sei, a senhora trabalhou na escola tal, nos anos tais, assim. Epa, ele deve saber até meu CPF. Vou chamar a polícia. Meu filho, isso aqui é um assalto, é o quê? Não, professor, eu fui seu aluno, lá nessa escola. Você era um dos meus alunos? Era. Sinceramente, eu não estou aqui reconhecendo você. João Pedro. Como é que é? João Pedro? João Pedro, lembra de mim, o João Pedro? Se lembra. E com certeza eu sei que você não é. Mas sou eu sim. Não pode ser, porque o João Pedro que eu conheci jamais estaria esse rapaz aqui, sarado, lindo, comunicativo, conversando aqui comigo. Porque a senhora me conheceu naquela época em que eu realmente não participava, eu era fechado, eu lembro disso. Pois é, meu filho, então você se transformou, mas que beleza, como é que foi isso? Não, antes de mais nada, eu quero agradecer a senhora pelo que eu sou hoje. E você é o que hoje? Hoje eu sou jornalista, sou formado em comunicação. Meu filho, agora não, fala logo, é pegadinha, não é? Deve ter uma câmera escondida, né? Vocês vasculharam a minha existência, porque o João Pedro jamais. Tia, sou eu mesmo. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi? Não, o gancho, o clique. Sabe o que foi que aconteceu para que eu chegasse aqui? Foi naquele ano que a senhora começou a me chamar de filho. E começou a me tratar como se eu fosse realmente gente. E começou a me acariciar. E eu comecei a pensar lá dentro de mim mesmo, poxa, se a tia Rosana tem todo esse amor por mim, e ela está mostrando isso, eu não posso mais ficar indiferente. Eu tenho que dar alguma coisa para ela. E essa alguma coisa foi justamente reagir. E dizer aquele sim para a senhora. Lembra? Como eu lembro. Então, professora, deixa eu dar um abraço. Aí ela se desarmou e recebeu o abraço dele. Ele se despediu, foi embora, e ela nem pedi o zap dele. Meu Deus do céu. E agora? Agora foi, não tem mais jeito. E ela volta para casa. Espírita, e ela faz uma prece de agradecimento a Deus e a Jesus. Mas aí ela pensa, essa história não pode ficar só comigo, porque essa história
mostra que a educação dá certo. E que quando nós caminhamos então com Jesus, e vamos trabalhar esse lado afetivo, emocional, nós conseguimos. O que eu faço com essa história? E ela estava lá pensando, por favor, deem sugestões para a professora Rosana. Faz o que com essa história? Publica, põe no Face, faz o que com essa história? O que você... Vamos lá, por favor, dicas para a professora Rosana. O que faz com essa história? Escreve um livro, pode ser. Que mais? Vamos, sugestões. O que se faz com essa história? A professora Rosana quer comunicar essa história. Quais são as sugestões para ela? Pode ser. Fazer uma peça teatral sobre a história. Publicar num blog. O que vocês acham dela publicar no Face, pura e simplesmente? Seria bom? Um vídeo e colocar no YouTube? Vocês não conhecem essas tecnologias, eu estou falando grego. Por isso que vocês não estão reagindo. Ela resolveu então publicar a história. Foi isso que ela fez. E nada melhor do que as redes sociais. E ela publicou. Publicou lá no Face, gravou um vídeo, colocou no YouTube e espalhou a história. Para mostrar que quando nós temos amor, quando nós nos ligamos com Jesus, os resultados positivos começam a acontecer. E que o educador precisa ter paciência. Porque as coisas só vão surgindo pouco a pouco. Pouco a pouco. Para acontecer, depoimento do Liborne Siqueira, ex-juiz da vara de infância lá do Rio de Janeiro, e ele que tem toda uma obra social, que há anos ele mantém no município de Duque de Caxias, atendendo comunidades carentes. Ele estava num evento jurídico, que era homenagem lá a um magistrado, e ele estava lá. Coquetel, veio um rapaz, claro, engravatado, que todos eram advogados, juízes, magistrados, promotores, lá no evento, e veio o rapaz até ele. Doutor Liborne, posso lhe dar um abraço? Poder, você pode, mas antes me explique por quê. É porque hoje, eu estou aqui neste evento, porque eu sou formado em Direito, fiz a prova da OAB, sou advogado, e devo tudo ao senhor. A mim, eu nunca fui professor de Direito, nunca dei aula em faculdade, por que você deve a sua formação para mim? Porque eu sou da comunidade tal, lá de Duque de Caxias. Eu, quando era criança e adolescente, participei lá da sua obra social. Fiz uma série de aprendizados. O senhor é o responsável por me desviar da criminalidade. Porque eu era muito pobre, não tinha recursos, e eu tinha o convite dos traficantes de droga para entrar. Mas com a sua obra social, eu consegui encontrar um novo rumo na minha vida, novos objetivos. Depois eu saí lá da obra social, consegui fazer meus estudos com muito esforço, muito sacrifício, me formei e estou aqui neste evento. E eu vim, não exatamente para fazer homenagem a quem está sendo homenageado, eu vim porque fiquei sabendo que o senhor estaria aqui. Eu vim para lhe abraçar, para lhe dizer muito obrigado. E aí ele deu um abraço lá no Liborne Siqueira, e se afastou, e o Liborne disse que com muito, mas muito custo, ele teve que reter as lágrimas, porque afinal de contas ele estava num coquetel, na frente de todo mundo, e aí ele pensou, meu Deus, eu já cheguei a pensar em fechar a obra, por causa de tantos e tantos problemas para mantê-la, tanto trabalho para conseguir fazer a sua manutenção. Já pensou se eu tivesse fechado a obra? Essa cena não teria acontecido. E não teria um ex-aluno da obra social formado e vindo aqui me agradecer.
Graças a Deus eu não fechei a obra. E é isso que nós temos que fazer. Nós estamos passando por um período de crise moral. Mas essa crise passa. E se nós trabalharmos a educação moral e a educação com Jesus, mais rapidamente nós vamos conseguir ultrapassar essa crise e novos tempos, bem melhores, começarão então a se implantar. Se não fizermos isso, todos nós vamos desencarnar. Hoje ou amanhã, mas nós vamos desencarnar. Nós queremos retornar ao mundo espiritual com uma dívida, porque vai ser nos perguntado: o que você fez com todas as informações do Evangelho e do Espiritismo? O que você fez com as novas gerações que passaram por você? Como filhos, como netos, como sobrinhos, como alunos da evangelização, como estudantes lá na escola, o que você fez? Não fez, não é? Você esqueceu de algo fundamental, é que amanhã você vai ter que reencarnar. Amanhã você vai ter que nascer de novo. Quem vai lhe receber? E aí você já começa a estremecer na base, né? Eles que você não orientou, que você não corrigiu as más tendências, que não educou, que não ligou com Jesus, porque são eles agora que estão lá, e você vai ter que voltar e ser recebido por eles. Vai ser difícil? Põe difícil nisso. Então não adiemos, não fiquemos na teoria. O Espiritismo é a doutrina de educação do espírito imortal. E não há melhor educação do que aquela que podemos fazer com Jesus, com as lições do Evangelho e os exemplos do nosso guia e modelo. É urgente que façamos isso, mas para bem fazer, não adiantam projetos escritos no papel, tem que começar comigo. Eu preciso me transformar, eu preciso me melhorar, eu preciso me conhecer e me educar. Porque como lembrou Paulo de Tarso, as palavras, elas até podem convencer, mas os exemplos arrastam, levam, e nós precisamos ser discípulos do nosso Mestre Jesus. Amanhã, nós vamos conhecer então, o Jesus como educador de almas. E nós vamos então ver que quando educamos com Jesus, nenhum João Pedro da vida vai nos desequilibrar. Por isso que eu abençoo até hoje o Michael, lá da evangelização com seus 5 aninhos, filho do chefe do tráfico do Morro da Vila Cruzeiro no Rio de Janeiro, onde nós evangelizávamos, e ele raivoso com a evangelização, com os limites, com a disciplina, ele disse assim: tio, eu enfio uma faca na sua barriga, acabo com o senhor. Tudo bem, meu filho, se você fizer isso, eu só vou desencarnar, mas eu amo você, tá? Estou com Jesus, quero que você se ligue com ele, então vá com Deus, e eu espero você aqui semana que vem. A instituição ficava dentro da Vila Cruzeiro, lá no morro. Todo mundo estremeceu e ninguém queria voltar na semana seguinte para evangelizar. Vamos sim, e nada vai nos acontecer. E eu fiz questão de ficar no portão, era sábado à tarde, lá vem ele. É agora, né? Vai puxar a faca, o que ele vai fazer? Olhou, deu um sorrisinho, oi, tudo bem, seja bem-vindo, e lá foi ele passar. Né? E a evangelização transcorreu normalmente. Por quê? Porque ele me desafiou e queria que eu respondesse no mesmo padrão, mas o tio Marcos disse assim: tudo bem, eu amo você mesmo assim. E ele deve ter lá pensado, como dizia os nossos avós lá com seus botões, fui longe agora, né? Como que eu vou enfiar a faca na barriga do tio Marcos, se depois que eu falei que eu ia fazer isso, ele ainda sorriu para mim, me chamou de filho e disse: eu amo você. Tá bom,
eu estou entregue, tio, pode me levar para Jesus. Paz em todos os corações. Nossa gratidão ao Marcos